Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com essa live para junto podermos adorar e bendizer o nome do Senhor através da palavra de Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para nós iniciarmos este momento com Deus. Pai, te damos graça nesse momento, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor há de fazer no meio de nós. Que a Tua palavra ela venha continuar sendo viva e eficaz sobre nossas vidas, Senhor. E que a Tua mensagem deste dia de hoje, e para muitos que vão estar vendo pela manhã, pela tarde ou pela noite, Senhor, que possa surtir um efeito assim tão teofânico, Senhor, tão maravilhoso, tão profético, tão milagroso, sobre a vida de todos que vão estar, Senhor amado, agora ouvindo esta mensagem, este estudo bíblico, Senhor, a qual vai ser de muita eficácia, vai tirar dúvida de muitas pessoas, Senhor. Assim eu creio, Pai amado, Pai querido, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações nesse momento. Assim eu oro e já agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu tenho aqui hoje um estudo bíblico bastante interessante. Nós vamos estar falando um pouco de escatologia e do livro de Apocalipse. Então é muito importante nós ressaltarmos que há uma diferença muito grande no livro de Apocalipse e na matéria chamada escatologia. A escatologia é totalmente diferente de Apocalipse. Para nós entendermos mais ou menos aqui, escatologia, ele é o estudo, o conceito, o ensino sobre um assunto, a parte histórica, é algo que é pesquisado sobre um assunto que já é vindouro, que há de acontecer ou que vai acontecer. Então, a escatologia ela busca trazer dentro da história, dentro da teologia, dentro da filosofia, aquilo que já foi um anúncio, aquilo que já foi de forma profética anunciado, e tenta trazer de forma histórica, pesquisadora, tentar trazer a veracidade para este anúncio de forma profética. E quando nós falamos de Apocalipse ou do livro de Apocalipse, nós estamos falando de profecias dadas pelos profetas, a qual já fizeram um pré-anúncio do que poderia vir para que o povo de Deus ou para que a humanidade viesse ter as suas precauções, as suas atenções para isso, para que com esses acontecimentos não ficassem despercebidos e entendessem o porquê que está acontecendo. Então, Apocalipse significa, dentro do seu original, revelação. Revelação profética. Aquilo que foi revelado através do Espírito Santo para o homem, e o homem assim tentando anunciar para a humanidade. E a escatologia é o estudo sobre este assunto profético. É o estudo sobre essas evidências, sobre esses sinais. É que nós vamos estar hoje aqui fazendo. Nós vamos estar estudando um pouco da escatologia dentro da área do Apocalipse. E muitas pessoas também de forma filosófica têm as suas visões sobre Apocalipse. Apocalipse, como eu falei aqui dentro da palavra de Deus, são anúncios proféticos, profecias, anúncios sobre o dia vindouro, sobre os finais dos tempos. Mas só que quando acontece alguma coisa de forma trágica, por exemplo, um fenômeno da natureza. O que é fenômeno da natureza? Fenômeno da natureza, irmãos, é quando tem um tsunami, um maremoto, um terremoto. Isso são fenômenos da natureza. E dentro desse fenômeno acontecem algumas catástrofes. Acontece, infelizmente, muitas mortes. Então isso significa um tipo de pré-anúncio, significa um tipo de apocalipse para muitas pessoas. Para a filosofia, é um tipo de apocalipse, é um tipo de final dos tempos.
é um tipo de destruição. Mas a escatologia ela vem estudar este assunto para tentar aclarar a mente das pessoas, para entender as profecias de Deus dentro da Bíblia. Então, em paralelo o livro de Apocalipse, nós vamos estar também falando do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, ele traz também um princípio deste Apocalipse, vamos dizer assim. Que ele traz também profecias que vai fazer alusão ao livro de Apocalipse, que vai fazer alusão a esse momento que nós estamos passando agora. Nós vamos estar estudando aqui, para nós iniciarmos, as 70 semanas de Daniel. Eu fiz aqui meus rascunhos, como eu falo para os irmãos, né? Então, antes de nós iniciarmos as 70 semanas de Daniel, que vai ser o início do nosso assunto de escatologia para a igreja nos últimos tempos agora. Queria aqui aproveitar esse ensejo, né? Mandar aí um grande abraço para todos os pastores de Manaus. Eu fiz aqui uma relação, tá, irmãos? Para mim não tentar esquecer de todo mundo, vai ser rápido. Para todos os pastores de Manaus, pastor Aldenor, pastor João, pastor Francisco, pastor Pedro, pastor Mauro, pastor Ivan, pastor Matusalém, pastor Moacir, pastor Gutenberg, e para todas suas esposas também, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, para os pastores lá de Manaus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Temos também a pastora Nazaré lá do Acre. Deus te abençoe, pastora, em nome de Jesus. E os pastores aqui do Rio de Janeiro, nós temos aqui o bispo Marcelo e a sua esposa, a bispa Naira, pastor Alain, pastor Messias, pastor Neilando, pastor Sérgio, pastor Anderson, pastora Stephanie, a minha esposa, a qual é meu cameraman hoje, né? Está me ajudando com essa live aí, né? Está fazendo esse fundo musical, está filmando. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui, como foi falado, improviso, irmãos. É um vídeo, né, doméstico, mas que seja de grande utilidade para a vida de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos também aqui pastora Graça, reverendo Zé Dutra, reverendo Isaías de Souza Maciel, reverendo Salvador, reverendo Levi, e o meu pastor Ney Quintela também, né, que foi um pastor a qual me ensinou muito na época, logo quando eu era bem jovem. Não sei se ele se encontra em vida, mas eu creio que ele esteja vivo ainda. Então, um abraço para o senhor, pastor Ney, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos também alguns pastores lá da África, Moçambique. Nós temos aqui o pastor Alberto Bauazi, pastor Jeremias Bauazi, pastor Batista Sochinho, pastor Cossário, pastor Luiz Faide, pastor Manuel Tanassi, pastor Isaac Alexandre, pastor Liz Guti, pastor Rui Carvela, pastor Vasco, pastor Antônio Pepete, pastor Jorge, pastor Antônio Francisco e pastor Abrão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor Armando também, pastor Domingos. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus, né? Para todos os pastores da Igreja Evangélica Aliança Viva em Manaus, Rio de Janeiro, pastor Leirson também, lá em Magé, para todos os pastores aqui do Rio de Janeiro, e para todos os pastores da Igreja Evangélica Aliança Viva também, lá de Moçambique, na África, e para todos os pastores e líderes de todas as denominações. Em nome do Senhor Jesus, que vocês continuem sendo abençoados por Deus e que Deus continue prosperando sobre o ministério de todos vocês, sobre os nossos ministérios de modo geral, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fiz aqui os meus agradecimentos principalmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está me dando esta oportunidade de poder estar transmitindo também a palavra de Deus em meio a essa confusão toda de coronavírus, em meio a esse caos, mas que nós estamos aí ministrando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Então, falei um pouco sobre a diferença
de escatologia e a diferença de Apocalipse. Para nós entender, muitas pessoas fazem alusão, quando se fala do livro de Apocalipse, fala-se dos últimos dias, fala-se do tempo, mas fala principalmente, só para poder deixar registrados, fala principalmente da revelação da palavra de Deus de forma profética, através dos homens de Deus que ali foram usados pelo Senhor Jesus. Amém? Então, para nós iniciarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. No livro do Evangelho de João, tá? O apóstolo, o primeiro livro do o quarto livro do Novo Testamento. João Evangelho, no capítulo 1, no versículo 15 em diante, que vai falar do testemunho de João, o que batiza, João Batista. Quando ele dá esse testemunho maravilhoso, dizendo assim, no livro de João, capítulo 1, do versículo 15 em diante, João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós, versículo 16, recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Deus. Então aqui, irmão, nós estamos dando um princípio de como nós vamos estar lidando com esse estudo escatológico das 70 semanas de Daniel. Mas o que é que tem a ver, bispo, as 70 semanas de Daniel com a igreja nos dias atuais, com a igreja no livro de Apocalipse? Ela é a introdução, ela é a forma de nós entendermos, ela é a visão profética que Deus dá para Daniel, para nós entendermos até que ponto a igreja se encontra nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Então aqui dentro dos meus rascunhos, irmãos, eu tirei as seguintes frases aqui. Eu coloquei as características das 70 semanas. E essas características, elas estão divididas em 3 períodos. O primeiro período, a igreja já passou por esse primeiro período. A igreja já passou pelo segundo período, que eu vou estar lendo aqui explicando para os irmãos. Mas agora no terceiro período é que nós nos encontramos. Que igreja é essa? A igreja orgânica, a igreja espiritual. Porque a igreja organização, ela é, como nós falamos outrora, eu bato nessa tecla, ela é templos feitos por mão humana, ela vai estar submetida ao que essas organizações, tanto mundiais como governamentais, como estaduais, locais em si, estão estabelecendo para o povo. Mas a igreja orgânica, ela ainda não passou por esse período, que é o terceiro período das 70 semanas de Daniel. Glória a Deus. Vou fazer aqui uma leitura rápida para os irmãos entenderem. O primeiro período, ela tem, irmãos, é como se fosse uma matemática, tá? É uma matemática bem simples. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes, porque como o assunto é pertinente à igreja nos dias atuais, fazendo a igreja no acontecimento dos últimos tempos. Então eu vou falar aqui rapidamente para os irmãos aqui. No primeiro período de 70 semanas, vezes 7 dias de anos, é igual a 49 anos. Por que isso? Porque se você ler no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23 ao 27, as 70 semanas de Daniel interpretam-se como semanas proféticas. São dias de anos, cada dia igual a um ano. Referência bíblica, Levíticos capítulo 25, versículo 8. Números 14, 34. Ezequiel, no capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Uma semana é igual a 7 dias, que é igual a 7 anos. Vezes 70, que é igual a 490 anos.
Assim, as 70 semanas corresponde a 490 anos. Assim, as 70 semanas que correspondem a 490 anos, ela tem sido calculado pelo comprimento dos acontecimentos que se divide em 3 períodos, como eu falei. Eu falo para os irmãos que é muito importante vocês trazerem caderno e caneta para fazer essas anotações, até das referências bíblicas, para depois não ficar só em minhas palavras. E os irmãos depois tirarem conclusões, não é, no nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa estar testificando este estudo, este ensinamento em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, falando agora dessa matemática, os irmãos entenderam que um dia, um ano, uma semana, 7 anos, vezes 70 igual a 49, e assim vai sucessivamente. O período, o primeiro período, ele já se cumpriu. Dos 49 anos, que teve início com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem foi dada no 20º ano do rei Artaxerxes, que começou a reinar em Babilônia em 465 a.C. Logo, esta ordem foi dada pelo rei Artaxerxes em 445 a.C. O primeiro período de 7 semanas, que é igual a 49 anos, que começou em 445, cumpriu-se com o término da restauração e edificação de Jerusalém em 396 a.C. Assim, o primeiro período, ele começou em 445 a.C. e termina em 396 a.C. Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Nós também a referência no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Então aqui nós já passamos por esse período. A igreja, ela já passou por esse período dentro dessa numerologia, dentro desse cálculo celestial aqui, dentro dessas 70 semanas de Daniel. Quando nós entramos nesse primeiro período, a igreja ela já passou por essa reforma, ela já passou por Babilônia, ela já passou por esse reinado. Irmãos, eu estou dando início, eu estou falando desde o início, para nós entendermos até os dias atuais em que posição a igreja se encontra, de forma apocalíptica e de forma escatológica. Amém? Então falamos aqui do primeiro período, de 49 anos, que termina em 396 a.C., a referência bíblica Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, e Daniel, capítulo 9, versículo 25. Glória a Deus. Agora, o segundo período, que também já se cumpriu, ele vem de 62 semanas, como nós falamos lá naquele cálculo, 62 semanas vezes 7 dias de anos é equivalente a 434 anos. Não são dias, irmãos, são anos. É um período prolongado. A igreja do Senhor Jesus, ela passou por todos esses períodos. Claro que em épocas diferentes, em fases diferentes, reinados diferentes, um reinado monárquico, onde era regido somente de reis, príncipes, rainhas. Amém? Então, o segundo período também já que se cumpriu. A igreja já passou por esse período. Ela começa em 396 a.C. e termina no ano 33 depois de Cristo. O que é que nós entendemos do ano 33 depois de Cristo? O ano 33 depois de Cristo é justamente o ano em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é levado à cruz do Calvário, ele passa por aquele processo todo de humilhação, que o povo... não gosto nem de comentar, irmãos, porque é um momento muito triste esse, quando nós lembramos desse acontecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo o último cordeiro, sendo levado a matadouro, sendo levado para o Gólgota, para a montanha da morte.
para a cruz do Calvário. Então é um momento muito triste, mas a Bíblia vai dizer que no ano 33 depois de Cristo, ou seja, com 33 anos, ele vem ser assunto aos céus. Glória a Deus, aleluia. E é contado a partir desse momento o término da restauração e edificação da cidade de Jerusalém. Em 396 a.C., até a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, em 33 depois de Cristo, somando 396 anos, mais 33 depois de Cristo, dá 429 anos. Como foi falado aqui no período das 70 semanas de Daniel. Esse segundo período de 434 anos, faltam aqui de 4 a 5 anos para completar essa diferença. Surgiu em razão de alteração feita no calendário cristão pelo Império Romano. Nossa, aqui é um rascunho de muitas pesquisas que a gente vai fazendo, então eu tenho que rascunhar para tentar passar assim com clareza para os irmãos. Eu tenho que rascunhar, tenho que ler para poder explicar para os irmãos. Quando eles aceitaram o cristianismo como religião oficial do império pelo cálculo dos anos, também essas 62 semanas de 434 anos já se cumpriu. Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, como eu falei outrora. O total dos dois períodos que já se cumpriram soma 483 anos, pois 49 mais 434 é igual a 483 anos, e que somam 69 semanas. Ainda não foram 70. 69 semanas. Glória a Deus. Mas, irmãos, o interessante é o que eu vou falar agora aqui. O terceiro período. Grave bem isso, o terceiro período. O terceiro período de uma semana de 7 anos ainda não se cumpriu. Ao lermos Daniel, vamos ler no livro de Daniel, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 9. Glória a Deus. Vamos lá. Já está aqui tudo ao vivo, irmão. Tudo aqui não é nada improvisado, é tudo em cima da hora mesmo. Daniel, capítulo 9. Para não ficar nas minhas palavras, irmãos, nós vamos ler aqui Daniel, capítulo 9, no versículo 26. Versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: e depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, nós não chegamos nesse terceiro período ainda, porque aqui está falando dos 7 anos. Um concerto por uma semana, um dia é como um ano. E 7 dias, uma semana é como 7 anos. Então vão ser 7 anos, 3 anos e meio, como ele está falando aqui. 3 anos e meio de paz, mas é uma paz mentirosa, é uma paz que é falsária, tá? Que o povo vai se iludir. O anticristo, ele está se levantando para isso, para formar sua equipe, as 10 nações, e com ele trazer
essa sensação mentirosa para o povo, dizendo que está trazendo a paz para o mundo. Só que antes de acontecer isso, irmãos, como nós lemos, a igreja será arrebatada. Por isso que nós não chegamos ainda no terceiro período. Tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje são evidências, são sinais, a Bíblia vai dizer que o povo eles vão ter sinais dos últimos tempos. Então, está próximo o arrebatamento da igreja. No livro de Daniel, capítulo 9, do versículo, como nós lemos aqui no versículo 26 ao 27, aqui já dá a evidência de como é que vai ser os 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de paz, como eu falei, e os outros 3 anos e meio só de chicotada. Vai ser só de sofrimento. As pessoas que não estão acreditando no arrebatamento agora, que estão esperando para ver a grande tribulação, é melhor que não esperem, não sejam Tomé da vida. Não vejam para crer. Queiram subir na primeira. Quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, queira ser essa igreja. Queira ser a igreja orgânica. Queira ser a igreja que vai morar no céu. Não fique pensando que, como é que vai ser depois do arrebatamento. Não fique com essa curiosidade. Não queira essa curiosidade. Sabe por quê? Porque o evangelho está sendo pregado de graça para muitos. E, infelizmente, estão cobrando para pregar o evangelho. Mas só que o evangelho está aí, nas esquinas, nas praças, principalmente aqui no Brasil. Nós temos essa liberdade de expressão, de poder pregar a palavra. E muitas pessoas se recusam. Não estou preparado, não estou preparada ainda. Não, quem sabe amanhã. Não, Deus é que sabe. Se recusam a dizer sim para o Senhor enquanto há tempo. Irmãos, as 70 semanas de Daniel já está aí caminhando para o terceiro período. O terceiro período ainda não começou para a igreja do Senhor Jesus, porque não aconteceu o arrebatamento ainda. Mas já está bem próximo. Nós estamos no período da graça, como eu fiz aqui a anotação aqui, ao lermos Daniel 9, 26 a 27, notamos um intervalo entre os 2 versículos. É o tempo da plenitude da graça e da dispensação da igreja, como nós lemos em João, capítulo 1, do versículo 16. Nós estamos, então, no período de um tempo. Nós estamos no período da plenitude da graça. A igreja do Senhor Jesus, hoje, nesse exato momento, se encontra na plenitude da graça, pela graça de Deus. Graça significa favor imerecível. O nosso Deus é tão misericordioso conosco que Ele está nos dando esse favor. Nós não somos merecedores. Mas, irmãos, não queiram que passe desse período, que após esse período vai ser o arrebatamento da igreja. Nós temos aqui, ou seja, é o tempo da longanimidade de Deus para alcançar a todas as nações da terra com a salvação em Jesus Cristo. São os 2000 anos de Cristo até agora. Nós temos aqui em Lucas 21, do 20 ao 24, Atos 10, 45, Romanos 11, 25, Efésios 3, 6. Assim estamos no interregno, ou tempo da plenitude da graça. Então não queiram passar desse tempo. Porque depois desse tempo da plenitude da graça, quando nós entrarmos no terceiro período, isso porque nós não estamos falando ainda do livro de Apocalipse. Estamos falando ainda do livro de Daniel. Então entenda isso. Depois desse período da plenitude da graça, irmãos, vai ser a grande tribulação. Vão ser 7 anos, 3 anos e meio de mentira, paz camuflada. Depois 3 anos e meio só de, meu Deus do céu, só de luta, só de tristeza. Tem pessoas que vão pedir a morte, e a morte não vai estar na terra. O Senhor vai arrancar a morte da terra.
vão pedir para morrer e não vão conseguir morrer. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então eu quero resumir aqui nesse momento, porque nós temos, é uma pauta muito grande, esse livro de Daniel. Mas falando só de forma escatológica, dessas 70 semanas de Daniel. Mas eu queria chamar a atenção do povo, que nós estamos na plenitude da graça de Deus. Mas isso não quer dizer que nós estamos salvos. Nós temos que buscar o Senhor. Levanta a mão para o Senhor Jesus. Faça essa aliança com Ele. Não deixe passar esse período. Se você está sentindo no teu coração nesse momento, se o Espírito Santo está falando com você nesse momento, está tocando no teu coração, faça essa aliança com o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Leia e faça esse momento com Deus. Volte-se para Ele. Faça com que o Senhor Jesus ele venha ser na sua vida. Faça parte da igreja do Senhor. É coronavírus, é cólera, é malária, é AIDS, tuberculose, é gripe suína, é todos esses tipos de doenças horrendas estão acontecendo aí. É rumores de guerra, é maremoto, terremotos, fenômenos da natureza, fenômenos religiosos acontecendo, crimes. Nós estamos vendo agora aí filhos que estão matando pais, pais matando filhos, uma desordem dentro das casas, esposo matando esposa, esposa matando o esposo, uma briga sobre posses de bens, de valores, dinheiro. Nós estamos vendo essas coisas do mundo corrompendo um povo que é criação de Deus. E Satanás ele tem se envolvido nisso, de tal maneira que tem corrompido muitos. A Bíblia fala que, se possível for, ele vai enganar até os escolhidos de Deus. E o coração de muitos vão se esfriar. Não deixe com que o seu coração fique frio. Não olhe para o homem. O homem é pecaminoso. O homem erra. Mas olha para Deus. Olha para a palavra de Deus. Faça parte da igreja orgânica. Faça parte do corpo celestial de Cristo. Faça parte. Ainda dá tempo. Ainda há tempo. Se porventura você quer tirar mais alguma dúvida em relação a isso, anote o meu número para contato, que é meu WhatsApp. Prefixo 021 99580 0445. Prefixo 021 99580 0445. Bispo Fabiano Chaves. Que Deus te abençoe na noite desse dia. Que Deus te dê graça. No nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus e já avisando para todo o povo de Deus que na próxima live nós vamos estar dando continuidade a essa mensagem profética de Deus através da vida de Daniel, até chegar ao livro de Apocalipse e falarmos e darmos continuidade a falar da igreja nos dias atuais. Como ela se encontra, como ela deve se comportar e como ela tem que se preparar para o arrebatamento da igreja. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, te damos graça nesse momento, meu Deus, por mais essa palavra a qual o Senhor ministrou aos nossos corações. Agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, continua nos abençoando. O povo teu que te adora, que te busca te dar graça, Senhor. Estamos, Pai, nessa plenitude da graça. Estamos, Senhor amado, com esse favor imerecível, mas que o Senhor tem tido misericórdia do seu povo. Neste momento, Pai, todos aqueles que estão ao alcance dessa mensagem, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que possa, Pai, os seus corações estarem voltados agora para a Tua palavra e pensarem sobre esse assunto e se render aos Teus pés. No nome do Senhor Jesus, Pai, profetizo, Pai, na noite desse dia, bênçãos sobre a vida de todo o Teu povo, principalmente as bênçãos espirituais, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, assim eu oro. E assim eu te agradeço por essa oportunidade e pela vida de todos que estavam agora neste exato momento me ouvindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Shalom, Laila Tov, graça e paz. Glória a Deus. Aleluia.